Oi, pessoal. Então, eu sou o Edson, sou doutorando aqui do programa de filosofia, do programa de pós-graduação de filosofia aqui da URGS. Fiz mestrado aqui também, me graduei em Direito aí na Faculdade de Direito. E eu sou o Arthur, eu estou no primeiro ano do mestrado na filosofia e também me graduei no Direito, fui aluno do Alejandro, na mesma cadeira que vocês estão fazendo. Então, a ideia, a proposta que o professor Alejandro nos comunicou, nos propôs, é de a gente apresentar um filósofo, né? Então, que acho que alguns alunos, né, alguns mestrandos, doutorandos vão apresentar diferentes filósofos, diferentes ideias de filosofia. E a nossa proposta aqui, que o Alejandro também nos sugeriu, era a gente fazer uma apresentação do John Rawls, né? Do filósofo John Rawls. É um autor que tanto eu quanto o Arthur conhecemos já desde a graduação. A gente estuda a obra do Rawls, né, por uma ou outra via, né? Então isso perpassou já as nossas pesquisas, né, desde na graduação, no mestrado, doutorado. Então a gente já tem uma familiaridade com a obra dele, com alguns dos conceitos principais do Rawls. E aqui a ideia não é exatamente dar um curso sobre Rawls, né, é um autor com uma obra bastante vasta, com bastante complexidade, mas é apresentar o Rawls para que vocês conheçam um pouco alguns dos conceitos fundamentais do Rawls e para ter algum mapa, pelo menos, né, de alguma das suas ideias fundamentais e para poder, enfim, se quiserem estudarem mais a fundo. Então, a gente vai tentar sintetizar algumas ideias bastante complexas, bastante estudadas, né? Ele é um dos autores mais importantes da filosofia no século XX, talvez o maior filósofo político do século XX, pelo menos na tradição da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? E alguns chamam de tradição analítica. Então, é um autor que vale a pena conhecer, né? Pela importância que ele tem no pensamento contemporâneo, principalmente no campo da filosofia política, da ética. Então, a ideia é essa, né? A gente vai tentar em duas partes, mais ou menos de 30 a 40 minutos, é a ideia inicial, né? A gente vai tentar reduzir o que a gente quer passar para vocês nessas duas partes. É uma aula com duas partes, né? Então, o objetivo e os tópicos que a gente quer trabalhar com vocês são os seguintes, né? Primeiro, a gente vai fazer uma breve introdução de contextualização sobre o Rawls, né? Quem foi ele, em que contexto ele se insere, quais são as suas obras principais. O segundo ponto é começar a explicar um pouco do projeto do Rawls e das suas ideias a partir do que significa para ele, em alguns textos que ele tratou disso, o que significa exatamente fazer filosofia política, o que significa a filosofia política e quais são os propósitos da filosofia política. O terceiro ponto é a gente define brevemente qual seria o problema central da obra do Rawls, o tipo de questão que ele quer resolver, que ele quer responder, né, a partir dessa ideia de problemas da filosofia política. O quarto ponto, que é o que finaliza essa primeira parte que a gente planejou, é falar um pouco do método da teoria do Rawls, né, como é que ele, afinal, o que significa justificação de uma teoria, do tipo de teoria que o Rawls está tentando fornecer, né, está tentando elaborar. Então a gente vai tentar falar brevemente o que significa justificação para esse autor. E aí na segunda parte a gente já vai entrar um pouco mais na carne, no conteúdo mesmo da teoria desse autor. A gente vai dividir em duas partes. O primeiro são o que ele chama de ideias fundamentais, né, que seriam o que a gente poderia chamar de pressupostos da teoria. E a sexta, que é a segunda parte dessa segunda parte, é propriamente o argumento da posição original, né? Que é uma parte central da teoria do Rawls, que é esse famoso argumento da posição original, que também às vezes é conhecido como argumento do véu de ignorância. Então a gente vai tentar falar um pouco disso para finalizar essa introdução, né? Essa pequena introdução ao pensamento do Rawls. Bom, então vamos lá. Quem foi John Rawls? John Rawls nasceu em 1921 em Baltimore, Maryland, no leste dos Estados Unidos. Ele fez a graduação dele entre 39 e 43 na Universidade de Princeton
E no início da carreira dele, o Rawls se interessava por teologia. Ele fez o TCC dele, inclusive, sobre, né, era uma tese sobre a doutrina do protestantismo, né? Uma análise da experiência cristã, que foi publicada em livro. É um livro que se chama uma breve investigação sobre o significado do pecado e da fé. Foi publicado esse livro em 2009, e esse livro inclui um texto do Rawls que se chama Sobre a Minha Religião, que também ele explica as visões religiosas dele ao longo da vida dele. Nessa época, o Rawls ele considerou fortemente ir para um seminário depois da graduação, tamanhas as convicções dele, mas se colocou a Segunda Guerra no caminho dele, e ele serviu na Segunda Guerra, o que mudou radicalmente as visões que ele tinha tanto do exército, da instituição do exército, quanto as visões religiosas dele, né? Ele diz nesse texto sobre a minha religião que foi durante a guerra que ele perdeu a fé na doutrina cristã, que ele pisou em Hiroshima com as tropas, Hiroshima destruída pelas bombas nucleares. Ele foi atingido de raspão por um tiro de sniper. Ele conta alguns episódios nesse texto sobre a minha religião bem marcantes que fizeram ele, digamos assim, ficar menos otimista, e o que levou ele a não ser mais um cristão ortodoxo, digamos assim. Bom, então ele volta da guerra, desiste dos planos de entrar no seminário e entra na pós-graduação de Princeton em 46. E aí ele começa a estudar ética e começa a se preocupar com problemas da ética, como o da objetividade da moral. Ele começa a se ocupar de responder aqueles que diziam que as exigências da moral ou da ética, né, são meras expressões de estados psicológicos. Tenta mostrar como é que a gente poderia ter uma noção mais forte de moralidade, né? Que a gente pudesse concordar, que não fosse simplesmente uma expressão do que a gente está sentindo, né? E nessa época, como conclusão da pós-graduação dele, a dissertação dele se chama Um Estudo sobre os Fundamentos do Conhecimento Ético, considerado com referência aos juízos sobre o valor moral do caráter. E aqui tem uma parte que ele fala especificamente sobre o método dele, nessa dissertação, que ele retira e vai publicar um artigo na década de 50, que é considerado o embrião do método de justificação que ele vai usar durante toda a obra dele. Então, dá para ver que desde aí o Rawls já tinha algumas preocupações, algumas ideias que vão seguir ele ao longo da carreira dele. E também na década de 50, o Rawls, quando ele já está formado, já saiu da pós-graduação, ele começa a carreira dele como professor em 52, se eu não me engano, e ele começa a se ocupar do tema da justiça social, especificamente. E esse é o assunto que vai ocupar ele durante todo o resto da carreira dele. Então, ele é um autor interessante para se estudar, porque tem uma certa unidade de projeto. Desde da década de 50 até os últimos textos dele, ele trabalhou, refinou alguns argumentos que aparecem desde o início lá. Durante a década de 50 e 60, então, ele publica vários artigos sobre o tema da justiça, e vários desses artigos são incorporados, literalmente, na maior obra dele, talvez seja a obra mais citada em filosofia política do século XX, né? Que é Uma Teoria da Justiça. Uma Teoria da Justiça, então, publicada em 1971, é a principal obra do Rawls e, plausivelmente, a obra mais influente de filosofia política do século XX. Essa obra, ela inaugura um debate que ele não vinha sendo feito nas décadas anteriores, pelo menos as imediatamente anteriores a essa publicação, que é um debate que tenta discutir questões substantivas sobre justiça. O Rawls ele tem princípios de justiça para oferecer, que são princípios aplicáveis às instituições democráticas, e ele se coloca nesse terreno, quer dizer, uma proposta de filosofia política e filosofia moral que seja prática. As discussões no campo da filosofia política eram muito circunscritas a problemas mais abstratos, como aqueles que o Rawls estudou na dissertação dele, sobre, por exemplo, se as exigências morais podem ser objetivas ou não. E a partir, então, desse livro, ou pelo menos com mais relevância a partir desse livro, a discussão sobre justiça passa a ser uma discussão sobre quais liberdades devem ser garantidas e como os recursos devem ser distribuídos, né?
E é aqui, então, que o Rawls expõe o famoso argumento da posição original, defende os dois princípios de justiça contra o utilitarismo, que nós vamos ver mais adiante com calma. Bom, como já disse, essa obra causou um impacto enorme no meio acadêmico e foi e ainda é muito comentada. Se a gente for lá no Google Scholar, tem mais de 90 mil citações. É muita coisa. Logo depois da publicação, muitos autores reagiram à teoria, criticando ou levando adiante o projeto. Então, durante a década de 70 e 80, o Rawls produziu uma série de trabalhos respondendo a essas objeções e reformulando várias partes da teoria. Então não tem uma grande obra nesse período, porque são artigos, alguns artigos muito importantes que são publicados nesse período. Na década de 90, então, o Rawls publica a segunda grande obra pela qual ele é conhecido, que é o Liberalismo Político. Tem uma mudança de foco e um reconhecimento de certos problemas que ele não via em uma teoria da justiça, uma reformulação geral da teoria, mas as ideias centrais elas estão sempre presentes. Depois disso, então, o Rawls publica mais algumas obras. Ele publica O Direito dos Povos, em 99. Em 1999, o Rawls já estava bem adoecido. Ele não ia publicar essa obra, mas os estudantes dele e os colegas, né, insistiram para ele publicar. Ele publica, então, em 99, O Direito dos Povos, que é uma ampliação da tese dele sobre justiça. O Rawls, toda a carreira dele pesquisou o assunto da justiça doméstica, quer dizer, a justiça aplicada a estados nacionais, a uma sociedade fechada, como é que a gente distribui recursos numa sociedade. No direito dos povos, o Rawls tenta esboçar um argumento para a questão da justiça global, justiça entre estados. Em 2000 e 2001, são publicadas as aulas do Rawls, que ele dava sobre história da filosofia moral e história da filosofia política. São 2 volumes e são editadas por alunos dele, e aí sim ele já estava muito debilitado e ele morre em 2002. Com isso a gente encerra a parte do quem foi Rawls. Então, seguindo, bom, então como eu já tinha adiantado antes, né, a gente vai começar aqui, depois de introduzir um pouco de quem é o Rawls, a falar do que é, afinal, esse empreendimento de fazer filosofia política, né, de teorizar sobre política a partir do ponto de vista filosófico. Qual é o propósito disso, né? Para que isso serve? Por que isso é interessante? Por que isso é útil? Como é que isso se insere na nossa vida enquanto cidadãos, né? Então, primeiro, a gente vai falar sobre algumas questões que o Rawls coloca sobre a filosofia política, que são, e elas estão inseridas em algumas aulas, justamente, que o Rawls ministrou sobre a história da filosofia política, né? Isso foi editado em forma de texto por alguns alunos e companheiros do Rawls, até acho que póstumamente, ou já estava no fim da vida dele. Então, isso foi compilado, então era algo que o Rawls dizia, ministrava nessas aulas, né? Então, a primeira questão que ele coloca nessa aula, né, nesse texto, nessa aula que virou texto, afinal, qual é a audiência da filosofia política, especificamente uma democracia constitucional, né, que é o contexto no qual o Rawls constrói a teoria dele, explicitamente diz que ele está escrevendo a teoria dele para uma democracia, né, para uma sociedade com uma tradição democrática, em que já tem uma certa cultura, certos anseios democráticos, né? Afinal, para quem que um filósofo político está se dirigindo quando ele está escrevendo essa teoria, né? E aí Rawls vai responder que numa democracia essa audiência são todos os cidadãos, né? Não apenas como em algum outro momento na história, na modernidade mesmo, por um monarca ou por um grupo de aristocratas, né? Um grupo de outros teóricos ou outros debatedores ou teólogos, né? A audiência da filosofia política, ela é todos, cada pessoa que faz parte de uma democracia e constrói uma democracia e participa e debate as questões, né? A consequência dessa ideia, né, da audiência da filosofia política como sendo todos cidadãos, é de que os filósofos políticos eles não são especialistas, eles não estão construindo uma teoria, eles não estão construindo pensamentos, reflexões para
a partir de um ponto de vista privilegiado, que é inacessível, que só é acessível e só pode debater quem estuda a partir desse ponto de vista privilegiado, né? Quer dizer, está escrevendo sobre um tema que é de interesse comum e serve para propósitos comuns, né? Serve para todo mundo, né? Todo mundo tem que estar interessado em discutir os temas que a filosofia política trata. Então, essa é a primeira questão de filosofia política que o Rawls já dá algumas pistas, né? Qual é o estilo dele, qual é o estilo filosófico dele, da importância que ele dá para a filosofia política. Segunda questão é quais são as credenciais da filosofia política, né? Quais são as suas reivindicações de autoridade. Afinal, por que ela deve ser levada a sério ou deve ter um peso, né? Para as pessoas, né? Para os seus leitores ou para os seus interlocutores. Rawls vai dizer que em uma democracia, os autores da filosofia política têm tanta autoridade quanto qualquer outro cidadão. Então, na verdade, é uma questão que está relacionada com o anterior, né? Assim como a audiência não é uma audiência privilegiada que pode entender ou ter acesso a certas verdades da filosofia política, os próprios filósofos políticos, os próprios pensadores, os escritores dessas obras, dessas reflexões, eles não têm uma autoridade superior, né? Quer dizer, essa obra ela não vai dizer o que é de fato uma democracia, o que é justiça, o que é liberdade, e a gente precisa acatar porque ele é um filósofo, porque ele está partindo da filosofia, né? A autoridade ela se dá porque esse texto, né? Porque essas ideias elas se mostram razoáveis, principalmente se mostram boas, se mostram persuasivas para os cidadãos. Então a consequência disso que o Ross está colocando aqui, segundo ele mesmo, é que a filosofia política não faz um tipo especial de reivindicação à autoridade. Seu valor é dado pelos cidadãos que podem decidir incorporar ou não, ao longo do tempo, os seus ideais. Esses ideais são colocados pelo pensamento filosófico nas instituições ou nas práticas sociais, né? Então, a autoridade que certas ideias filosóficas ganham, especialmente essas ideias na filosofia política, que o Rawls está tratando aqui, elas ganham corpo, elas ganham valor porque os cidadãos aceitam elas, né? Porque eles escolhem absorver, incorporar e reivindicar que certas ideias sejam incorporadas em instituições, em práticas, em direitos, etc., etc., em arranjos sociais. Então, esse é o segundo ponto. Terceira questão é a seguinte: em que ponto e de que modo a filosofia política participa do resultado da política democrática e afeta esse resultado? Eu vou dizer que a filosofia política participa da política democrática como parte do que ele chama de cultura de fundo, embora algumas obras e ideias possam se tornar parte da cultura política pública. Então, a filosofia política, ela participa, digamos assim, do que é decidido, do tipo de deliberação que é feita na sociedade, nas instituições, no parlamento, enfim, nos tribunais, que seja, como parte da cultura humana das sociedades democráticas. Então, assim como obras de arte, assim como vários outros artefatos culturais, as obras filosóficas, as reflexões filosóficas da filosofia política, elas fazem parte de uma cultura comum. E algumas dessas obras, elas podem se tornar parte do que o Rawls chama da cultura política pública, ou seja, se tornarem parte da linguagem corrente das instituições, por exemplo, né? São ideias filosóficas que elas moldam as próprias instituições, né? Elas moldam a própria maneira como a sociedade se organiza, né? Só pensar também no Leviatã, do Thomas Hobbes, por exemplo, né? Toda a ideia de Estado passa por essa reflexão filosófica dessa obra. Obras se tornam clássicas, né? Para fundar a própria ideia de modernidade, né? A gente vai ter o Montesquieu também, com a separação de poderes, por exemplo, né? Então, Rawls vai dizer também que essa visão de filosofia que ele está colocando, né, como parte da cultura, é uma visão que leva a sério a política democrática do dia a dia, né? Esse modo de fazer filosofia política, que o Rawls chama também de uma filosofia política liberal, né, que tem um certo sentido de liberalismo aí que o Rawls coloca, é a ideia de que existe um espaço para que as pessoas possam decidir quais ideias que vão ser internalizadas, incorporadas, institucionalizadas, e que vai ter espaço para decisão, para deliberação, para participação política. Tem muita coisa a ser decidida. A filosofia não vai decidir tudo o que deve ser o resultado da democracia, né?
ela não resolve todas as questões humanas, né? As questões são muito complexas. Na verdade, a filosofia política, para o Rawls, ela meio que dá um certo enquadramento fundamental de certas ideias fundamentais, de certas instituições fundamentais que a gente deve concordar como sendo importantes em comum, né? Para a partir daí a gente conseguir ter uma democracia saudável, estável e justa. A quarta questão, então, é qual é o papel da filosofia política como parte do que o Rawls chama de cultura de fundo, né? Ele vai dizer que o papel da filosofia política como cultura é, de certa forma, educar os cidadãos para que eles sustentem certos valores políticos antes de entrar na vida política, né, de certa forma. Vai dar certos arranjos, um certo enquadramento, certas instituições fundamentais que vão, de alguma forma, dar as bases para que as pessoas possam entrar na vida política. Isso não significa necessariamente ser um político, né? Estar nas instituições, mas ser um cidadão, né? Fazer reivindicações, participar de alguma forma, influenciar e ser influenciado por outros cidadãos, né? Para tudo isso, a gente precisa de certas ideias fundamentais. A própria ideia de democracia, né? É uma ideia que a filosofia política, as obras de filosofia política, elas ajudam a que a ideia de democracia seja sempre reavivada, aprendida e refletida, né, pelas pessoas. Então, por isso ela faz parte dessa ideia de educação, né, da cidadania, por exemplo. Em outras palavras, o Rawls coloca que esse papel é de fortalecer as raízes do pensamento das atitudes democráticas. Daí tem uma outra forma que o Rawls introduz essa ideia mais geral de filosofia política, que só aparece numa outra obra, que é o Justice as Fairness, a Restatement, né, que é a justiça como equidade, uma reafirmação, né, que é basicamente muitas anotações de aula de ele, e nessas anotações faz parte das aulas dele também, né? Tem esses o que ele chama de 4 papéis da filosofia política, né? Que é uma outra maneira de a gente tentar entender aqui o estilo de filosofia que o Rawls está fazendo, né? Afinal, ele está fazendo filosofia política. O primeiro papel é o papel prático. O papel prático da filosofia política busca dar uma base comum para o acordo político em questões disputadas. Daí eu cito aqui o Rawls, ele vai dizer que o papel prático da filosofia política é focar-se em questões profundamente disputadas e ver se, apesar das aparências, alguma base subjacente de acordo filosófico e moral pode ser descoberta. Ou, talvez a divergência possa ao menos ser diminuída, de modo que a cooperação social, sob uma base de respeito mútuo entre cidadãos, possa ainda assim ser mantida. Então, esse papel prático de resolver certas questões problemáticas, certas tensões, certas divergências fundamentais na sociedade em um dado período, né? Tem um quê de histórico aí também, né? Ele cita, por exemplo, as próprias obras clássicas do Locke, do Hobbes, na época de guerras religiosas, de guerra civil, né? São obras que vieram para tentar resolver tensões fundamentais na sociedade que estava passando por muitas mudanças, né? Então essas obras vêm para tentar achar um fundamento comum que as pessoas não conseguem achar no dia a dia, naqueles momentos de conflito, né? Então o filósofo vem para fazer com que a gente consiga dar um passo atrás, sair um pouco dessa perspectiva parcial e poder ver que, na verdade, a gente tem algo em comum que a gente pode compartilhar, ou pode perceber, pode, pela reflexão, perceber, né? Segundo papel é o papel da orientação. Esse é o papel da razão e da reflexão em nos orientar no estabelecimento de fins. Vai falar que isso tem a ver com a ideia de uma autocompreensão de um povo ou uma nação, ou seja, como esse povo, essa nação deve pensar suas instituições políticas e sociais como um todo e os seus objetivos e propósitos fundamentais como sociedade. E cada um dos membros desse povo, dessa nação, como ele deve se pensar como membro de uma sociedade política. Então, de alguma forma, essa ideia de orientação é que a filosofia, ela pode, a partir da reflexão, a partir da razão, ela pode organizar uma série de coisas que estão um pouco confusas, né? A gente percebe que a sociedade, ela tem diversos propósitos, diversos fins, diversos traços, assim como nós, a gente tem vários fins, a gente tem vários desejos, a gente tem várias ideias, e a filosofia, de alguma forma, ela organiza isso e dá uma dimensão do todo, né? Consegue organizar essas ideias de uma maneira que pode nos reorientar a nos entender o que significa
o nosso lugar dentro da sociedade, o que significa a própria sociedade, né? Então, uma ideia de que a razão pode nos ajudar a organizar um pouco melhor todos esses fins e propósitos que existem na vida, né? Tanto coletivamente quanto individualmente. Terceiro papel, Rawls cita, é o papel de reconciliação. Então, a filosofia pode mostrar de que modo instituições são racionais e se desenvolveram no tempo para alcançar essa forma racional. O Rawls cita aqui uma noção que é do Hegel, um filósofo alemão, de filosofia como reconciliação. O Hegel lá, claro, a gente não vai entrar muito aqui, é um filósofo clássico muito complexo e não é exatamente a tradição que o Rawls segue também, mas ele cita porque no Hegel tem essa ideia de que a gente consegue, a partir da filosofia, a partir da razão, perceber que o mundo social no qual a gente vive, ele é fruto de um percurso histórico, de que ele tem um sentido na história, de que existe um movimento de racionalização, né, de realização da razão ao longo da história, e que a filosofia pode nos ajudar a ver um sentido nesse movimento da história e no que se construiu a partir desses movimentos, né? Então, de certa forma, a gente se reconciliar com algo que já está ao nosso redor, né, que já está presente, mas que a gente não consegue perceber de alguma forma, né? Aqui, né, a reconciliação não é a mesma coisa que resignação, né, justamente porque não é uma aceitação passiva do modo como as coisas são e perceber que, bom, na verdade as coisas fazem sentido e elas têm um sentido obscuro, profundo que a gente não tinha percebido, a gente tem que aceitar as coisas como elas são, mas é de alguma forma se reconciliar com o fato de que é possível uma vida racional com sentido, uma vida justa, dadas as condições históricas e as condições psicológicas, sociais que nos rodeiam, né? E Rawls fala nesse ponto especialmente da ideia do pluralismo, e especialmente pluralismo razoável, né? Que é um ponto que depois a gente vai retomar, eu acho um pouco, pelo menos, né? Tudo aqui é muito resumido, né? Pelo tempo que a gente tem, mas a ideia de que um dos principais problemas que o Rawls enfrenta, que ele acha que a filosofia política tem o papel de resolver, é o fato de que a gente vive numa sociedade contemporânea em que as pessoas têm diversas visões de mundo e visões do que é uma vida boa e religiões distintas e visões sobre a estética, sobre mesmo a ética. E aí, quando ele está falando de reconciliação, ele está falando de uma reconciliação com esse pluralismo razoável, né? Que a gente não tem que ficar lutando contra isso, né? Como se isso fosse um mal, fosse algo que impede de a gente ter uma unidade social. Não, a gente é possível construir uma sociedade a partir do pluralismo, né? Então, acho que a ideia de reconciliação aqui tem muito a ver com isso na teoria do Rawls. O quarto e último papel da filosofia política é investigar os limites da possibilidade política praticável, né? O Rawls sintetiza, né, este papel aqui com a seguinte questão, né? Como se pareceria uma sociedade democrática justa sob condições razoavelmente favoráveis, mas historicamente possíveis? É a ideia de que existem desafios na sociedade contemporânea, quer dizer, essa questão do pluralismo como algo central dessa dificuldade, né? Existe uma tensão, existe uma divergência que parece, por vezes, irreconciliável, né? Parece que a gente não consegue viver junto. Isso é uma questão também que, no momento do agora que a gente vive, né, com tantas tensões e polarizações, é uma questão que parece cada vez mais urgente, né? Mas Rawls vai dizer que é possível pensar, ainda assim, uma sociedade justa, uma sociedade muito melhor do que é hoje, né? A gente pode usar a filosofia para pensar que, mesmo nessas condições, a gente tem possibilidades, a gente tem recursos, tanto nas nossas próprias capacidades humanas, quanto na nossa própria cultura democrática. A gente já pressupõe certas ideias, a gente já tem certas instituições, quer dizer, a gente já tem a possibilidade de construir uma sociedade muito melhor, muito mais utópica nesse sentido, né? Bom, agora a gente entra no ponto 3, que na verdade é um resumo do que é o problema que o Rawls encontra, que na verdade é uma síntese de tudo isso aqui que a gente já discutiu nesses pontos anteriores, né? Afinal, qual é o problema central que o Rawls tenta resolver com a filosofia política dele? Então, qual é o conflito, né? Qual é o conflito que a filosofia política tenta resolver do nosso tempo, ou com o qual a gente tem que se reconciliar? A gente já deu alguns traços disso, né? Mas o Rawls vai dizer que ele vai resumir que ele está tentando resolver um conflito entre demandas por igualdade e demandas por liberdade na tradição do pensamento democrático.
E aí, em seguida, ele vai dizer, bom, qual é a raiz desse conflito, né? Ele vai dizer que a raiz desse conflito repousa nas diferentes doutrinas filosóficas e morais que lidam com a questão de como as demandas por liberdade e igualdade devem ser entendidas e ordenadas umas com as outras de modo justificado. Então, tem a questão do pluralismo aqui, quer dizer, existem muitos modos de ver o mundo, religiosos e filosóficos e éticos, que tentam responder a essas demandas, né? Quer dizer, todo mundo concorda que a liberdade e a igualdade são valores importantes, né? Que a democracia é um valor importante, mas para o Rawls isso não foi bem resolvido. Não é bem resolvido e a filosofia política não resolveu isso bem. Então ele vai falar que, por exemplo, que a tradição das demandas por liberdade provém do Locke, especialmente, uma tradição do filósofo John Locke, com as suas obras clássicas, e o que ele vai chamar também de liberdade dos modernos, né? Que seria a liberdade privada, a liberdade negativa, né? Liberdade contra o Estado, a liberdade individual. E de outro lado, ele vai citar o Jean-Jacques Rousseau como, de alguma forma, representando essa tradição que fundamenta essas demandas por igualdade, né? Que se foca mais numa ideia de liberdade política, de participação política, de participação na vida pública, na esfera pública, mas uma ideia de liberdade positiva, né? O que o Benjamin Constant chama de liberdade dos antigos, né? Mais ligada a uma tradição grega também. Então, Rawls está buscando resolver de alguma forma ou dar uma resposta melhor para essas duas demandas filosóficas e da tradição democrática. Agora, para fechar essa aula em que a gente expõe de um modo mais geral a concepção de filosofia política do Rawls, caberia a gente dar uma olhada no que ele entende por justificação de uma teoria. Isso é muito importante para qualquer teoria ética, como a gente vai ver, e o Rawls tem uma resposta muito original e, na verdade, é uma resposta que inaugura um modo de fazer teoria, tanto teoria política quanto teoria ética. Vamos começar então falando do problema da justificação na moralidade, na teoria moral. O problema então é se há um modo de evidenciar a correção ou justificação de uma teoria ética e se há um tal modo, como é que ele funciona. Qualquer teoria ética precisa lidar com essa questão e é uma questão muito espinhosa, principalmente para a ética, né? Se a gente for pensar no contraste entre ética e ciência, a gente vê melhor o tamanho do problema. Nas ciências, por exemplo, em um grau elementar, as teorias se justificam se elas correspondem a certos fatos empiricamente observáveis, por mais complexa que seja a discussão na filosofia da ciência. Quer dizer, também se discute epistemologia, também se discute como é que se acessa esses fatos, não é uma questão simples, mas parece ser incontroverso que existem fatos a serem observados na ciência e na ética não se sabe direito qual é o assunto que uma teoria ética vai abordar, né? Não existem fatos sobre justiça voando por aí. Então, qual é a natureza de fato, se é que existem fatos sobre justiça para uma teoria se agarrar? Aqui, então, a coisa é tão complicada que vários autores acham que a própria teoria ética é um esforço fadado ao fracasso. Então, tem desde relativistas, né, que dizem que o conteúdo da moralidade varia de tal modo entre culturas que as exigências da moralidade são relativas à cultura, não são universalizáveis. Portanto, uma teoria ética é, no máximo, circunscrita a uma localidade e não nos diz muito sobre o que a gente deve fazer. Outros não são relativistas, mas dizem que a nossa experiência ética é muito complexa. A gente tem não só crenças, né, podem ser corretas ou incorretas sobre justiça, mas a gente também tem sentimentos, tem atitudes que uma teoria com proposições e princípios não vai dar conta, né? Um teórico que se propõe a fazer esse tipo de construção vai ter que dar uma resposta para isso, né? E eu vou expor, então, como o Rawls dá uma resposta a isso. O que ele propõe como um método de justificação.
o Rawls propõe que a gente comece uma teoria ética com os nossos juízos, com os juízos morais que a gente faz no dia a dia. Ele assume, né, que a gente faz juízos morais no dia a dia, que podem ser desde juízos particulares sobre o certo e errado, ou sobre o justo e injusto, como o ato de repudiar um ato de discriminação racial. A gente vê alguém discriminando outra pessoa e diz isso é errado. E a gente tem razões para isso, talvez essas razões sejam mais abstratas, mas a gente tem juízos particulares, né? Essa situação aqui me parece que não tem alguma coisa moralmente errada aqui. Às vezes a gente tem mais certeza, menos certeza sobre o que a gente está, sobre as nossas convicções, né? Ele também diz que a gente afirma convicções mais abstratas. Por exemplo, a gente acredita, e essa eu acho que é uma convicção que qualquer pessoa decente tem, né? A gente acredita que escravidão é injusta, que uma certa prática social, que é a escravidão, é inerentemente injusta. Mas a gente tem também convicções mais abstratas ainda, né? Com um grau muito grande de abstração. Quer dizer, a gente pode julgar que causar sofrimento desnecessário a um outro ser é errado, né? E ele coloca todos esses juízos que a gente tem, digamos assim, no mesmo pé, né? Uma teoria começa de todos esses juízos, desde os particulares até os mais abstratos. E ela tem que tentar dar conta disso, que seria a nossa experiência moral. Então, com base nisso, né, com base nessa hipótese de que a gente afirma juízos morais no dia a dia, o Rawls diz o seguinte: uma teoria da justiça deve começar selecionando aqueles juízos nos quais nós temos mais confiança, aqueles que nós dificilmente vamos deixar de afirmar. Nós tomamos esses juízos mais firmes como os nossos pontos fixos provisórios para construir a nossa teoria. Então, a força desse método é que ele deixa de lado já de início as questões mais teóricas sobre a moralidade para focar naquilo que nós de fato acreditamos sobre justiça. Então, a gente pega o exemplo da escravidão, né? Não importa muito, até pode ter um interesse teórico nisso, mas não importa tanto para a prática qual é a natureza da moralidade que nós tomamos, porque qualquer pessoa decente hoje é contrária à escravidão. E o Rawls, ele acreditava que essa crença de que a escravidão é injusta, junto com várias outras, podem ser suficiente para a gente construir uma teoria ética frutífera, né? Que nos leve para algum lugar interessante. Mas não são quaisquer convicções... Peraí que tem que passar o slide. Aqui. Não são quaisquer convicções morais que as pessoas afirmem com confiança que contam. Porque se a gente tomasse qualquer juízo afirmado com segurança, a gente teria graves problemas, né? O primeiro desses problemas é que existe uma enorme discordância entre os juízos que as pessoas de fato têm, né? Então, se a justificação da teoria fosse simplesmente uma sistematização desses juízos, não haveria muita esperança de encontrar um acordo, que é, afinal de contas, a tarefa prática da filosofia política. O segundo problema, e talvez mais grave, é que muito provavelmente várias pessoas têm crenças morais duvidosas. E sistematizar crenças duvidosas não parece ser um bom método de justificação. Então, sei lá, vou pensar num exemplo esdrúxulo, né? Uma pessoa que tem plena confiança de que mentir é certo. Bom, temos um problema aí, né? Simplesmente sistematizar esse tipo de convicção não parece ser um método, parece ser um método excessivamente conservador, né? Quer dizer, tudo que as pessoas de fato acreditam, desde que seja, né, desde que forme um conjunto coerente, desde que seja o que elas acreditam, estaria justificado. O que o Rawls diz é que conta são juízos ponderados, né? Mas que raio é um juízo ponderado? O Rawls dá algumas características do que seria um juízo ponderado ou um juízo refletido. São aqueles juízos nos quais nós temos mais confiança e que são feitos em circunstâncias favoráveis para se fazer um juízo, né? Então,
a pessoa primeiro tem conhecimento, vamos pensar que ela está fazendo um juízo sobre um caso particular, né? Tá apontando um ato e dizendo esse ato é injusto, ou as regras dessa instituição são injustas, né? Para se fazer um juízo confiável sobre esse ato ou essas regras, se precisa ter conhecimento dos fatos relevantes. Em segundo lugar, a pessoa tem que estar estável emocionalmente, quer dizer, a gente descarta para o início dessa construção teórica, a gente descarta aqueles juízos que a gente faz quando a gente está com raiva, por exemplo, quando a gente está frustrado, enfim, emocionalmente abalado, né? E então a gente pega aqueles juízos que a gente faz no momento que a gente pode se concentrar na questão, a gente não tem pressa, não tem tempo para emitir o juízo que a gente afirma. E aqui é fácil de ver, né, como um juízo pode ser enviesado, né, nessas circunstâncias. Se tem aquele exemplo que se dá para as pessoas que defendem penas muito altas, né, para determinados crimes, e daí perguntam, né, e se fosse com a tua mãe, se fosse com a tua irmã que tivesse acontecido, né? Bom, se alguém tivesse matado alguma pessoa querida minha, eu gostaria de talvez matar aquela pessoa, ou agredir, enfim, fazer coisas ruins para ela, né? No momento, principalmente, né, que ocorre aquilo. Mas, se for pensar que o direito penal é uma instituição pública, que tem consequências, que existe uma série de problemas para provar determinados crimes, sem contar, né, enfim, a desumanidade de penas absurdamente altas, tudo isso, talvez tu não tenha oportunidade de considerar no momento em que tu está emocionalmente abalado. E talvez um juízo emitido com mais calma seja mais razoável. Em terceiro lugar, então, a gente tenta excluir o autointeresse. Então, quer dizer, a gente pega aqueles juízos em que a gente parece não ter um interesse evidente, a gente parece que não vai estar em posição de ganhar ou perder com base naquilo que a gente afirmar, né? Então, se eu sou um juiz, por mais que eu tenha uma opinião sincera sobre o auxílio moradia ou algum benefício, né, do meu cargo, eu poderia dizer que eu não estou na melhor posição para julgar, porque a gente admite que mesmo quando não é consciente, o nosso autointeresse às vezes opera de um jeito que a gente nem vê, né? Então, esse não seria um juízo confiável à primeira vista, né? Por fim, então, a pessoa que emite esse juízo, ela tem que estar disposta, né, a chegar a um juízo correto, ou pelo menos tem que ser sincera em relação àquilo que ela afirma e não ter o desejo de enganar, né? Bom, aí a gente passa para a segunda parte do método do Rawls, que é quando a teoria propriamente dita entra na jogada, né? Então, o que a teoria faz é sistematizar esses pontos fixos, esses juízos ponderados, formulando princípios aplicáveis, né? Então, a gente formula princípios sistemáticos, ordenados, que se apliquem na prática, que deem conta desses nossos juízos em conjunto, que deem coerência para os nossos juízos mais firmes. Mas aqui tem um problema. O problema é que a nossa experiência moral ela é muito complexa, né? E dificilmente o conjunto de juízos ponderados que a gente tem, mesmo com aquele filtro, com aquelas condições, né? Se a gente pegar eles todos, eles provavelmente não vão formar um conjunto coerente de crenças sobre justiça, porque a gente não para todo o tempo na nossa vida moral para considerar o todo sistemático que elas formam, né? A gente não faz isso na nossa experiência. A gente tem um monte de convicções que a gente, quando tem a oportunidade, enuncia ou pensa, né? E eles sequer são, quer dizer, a formação dessas nossas convicções não é feita do mesmo modo que uma teoria é feita. A gente vai, na nossa prática, a gente vai aprendendo coisas que são diversas, que não têm uma unidade sistemática. Isso é como que a gente aprende a ser pessoas morais, né?
Então, dificilmente esse conjunto de crenças, esse conjunto de juízos vai formar um todo coerente. E a consequência óbvia disso é que um conflito entre os princípios da teoria, que são sistemáticos e precisam ser sistemáticos e ordenados, eles vão entrar em conflito com alguns dos nossos juízos ponderados. O que fazer diante disso, né? Aí a Nazareth, confusa. O que fazer é partir para a terceira parte do método, que consiste justamente na resolução desses conflitos entre princípios da teoria e os nossos juízos ponderados. Aqui, nessa etapa, nem os nossos juízos iniciais, nem a teoria têm prioridade absoluta. Essa etapa é um processo de reflexão em que, ora, nós revisamos a teoria, ora, os juízos iniciais, até encontrar um balanço que a gente aceite como o mais razoável. E esse estado, então, em que a gente encontra esse balanço, o Rawls chama de equilíbrio reflexivo. E é por isso que o método dele se chama o método do equilíbrio reflexivo. E várias coisas podem acontecer nessa reflexão, quer dizer, a gente pode ver consequências que a gente não tinha visto de afirmar certos juízos por causa da teoria. A teoria mostra certas implicações que a gente não se dava conta. E isso nos faz refletir, nos faz ver se a gente não deveria revisar aquilo que a gente pensa, né? Ou a gente pode achar que a teoria não é convincente porque tem alguns juízos que a gente não está dispostos a abandonar tão facilmente, e aí a gente é levado, então, a modificar a teoria. E uma infinidade de considerações. A gente não pode, fora desse processo de reflexão, dizer como é que o que determina a reflexão. No fim das contas, cada agente vai buscar esse estado por si mesmo, conforme as suas convicções e uma disposição sincera de dar coerência para os seus juízos, né? Mas tem mais um problema aqui. Em todo esse processo que eu descrevi, se ele ficou mais ou menos claro, o indivíduo ele está refletindo sobre a própria convicção moral dele, né? Então, quer dizer, nesse processo que eu descrevi, é o próprio indivíduo que está vendo quais convicções que ele tem e tentando encontrar princípios que deem conta das convicções dele. E a gente pode dizer, então, que quando ele chega no estado de equilíbrio reflexivo, a gente tem a melhor expressão da concepção que ele tem, a mais coerente, aquela que ele tem mais razões em afirmar, e a gente pode dizer, então, que, de certo modo, ele está justificado em afirmar esse conjunto de juízos, né? Mas, em nenhum momento do processo, ele saiu de si mesmo e se colocou no lugar dos outros, e considerou a possibilidade de que existem outras pessoas que têm outras convicções, né, que não são as dele. Então, pareceria que o método ele é muito individualista, não considera as razões dos outros, não tenta chegar lá e ver, olha, o que essa outra pessoa está pensando, será que ele não é razoável também? Ver da perspectiva do outro qual é a concepção moral dele, né? Esse processo que eu descrevi até agora, de alcançar equilíbrio reflexivo, o Rawls chama de equilíbrio reflexivo restrito, né? Então, ele é interno às crenças do indivíduo, expressa do melhor modo a concepção moral de um indivíduo, né? Mas o Rawls ele não está interessado nisso apenas. Ele está interessado num outro estado, que é o estado de equilíbrio reflexivo amplo, que é o estado em que esse indivíduo que está refletindo, ele de fato se coloca no lugar dos outros e considera as demais concepções morais existentes. Então, não basta que eu chegue no equilíbrio com as minhas convicções. Eu tenho que comparar com as outras visões morais que existem, né? Que estão aí, a gente lê sobre elas, a gente conversa com pessoas, a gente vê nas instituições certas concepções sendo expressas, né? E se a gente não fizer esse esforço de entender e de comparar com as nossas crenças, a gente vai ficar aquém de uma justificação que o Rawls acha que seja adequada, né? Então, a gente, depois de fazer essa comparação sistemática entre outras concepções, o Rawls diria que a gente chega num estado de equilíbrio reflexivo amplo, né?
O estado ideal de equilíbrio reflexivo amplo seria aquele em que todas as concepções morais são consideradas, né? Mas esse estado é impraticável, porque a gente sequer consegue saber quantas concepções morais existem, né? As visões são muito diversas, a gente não iria chegar a lugar nenhum tentando comparar todas as possíveis, né? E por isso mesmo que justificação para o Rawls é uma questão de grau. A gente tem que se esforçar ao máximo para fazer a comparação mais ampla possível, né? E a concepção mais justificada é aquela que é superior a todas as outras que a gente comparou. Então, não precisa ter uma teoria completamente acabada, completamente coerente e que derrote todas as outras em todos os aspectos, né? É mais uma questão de ver quão próximo, mais próximo do ideal de estado de equilíbrio amplo a gente pode chegar. Então, algumas limitações, pelo que a gente viu. O primeiro é que o resultado dessa reflexão, de tentar alcançar o equilíbrio reflexivo, não pode ser determinado antes de nós próprios refletirmos sobre as nossas convicções. E o segundo é que nada garante que haja uma concepção que seja superior às outras. A gente pode ficar em dúvida, não conseguir saber para onde é que vai. A gente tem certos juízos, eles são incompatíveis, a teoria não dá conta de todos, tem uma outra que dá conta de outros, mas não de outros que uma outra concepção dá, e não sabe o que fazer. Bom, isso é uma possibilidade. Seria muito ruim, ou não, dependendo do nível de acordo que a gente consegue com o que a gente tem. Mas o que o Rawls diz é que esse método é o melhor que a gente tem. É tudo que a gente pode fazer e é o melhor que nós podemos esperar. A razão é bem simples, quer dizer, não há outro método para se construir uma teoria normativa como a dele do que conduzir esse processo e tentar alcançar um acordo em equilíbrio reflexivo amplo com os outros. Então, para terminar, só um resuminho. Uma teoria da justiça para o Rawls está justificada para nós se ela corresponde às nossas convicções mais firmes depois de uma reflexão apropriada. Ou, em outras palavras, uma teoria da justiça está justificada se ela é afirmada pelas pessoas em equilíbrio reflexivo amplo. Por fim, então, se coloca um problema muito agudo, que é o problema do pluralismo razoável. A gente viu, né, que uma teoria da justiça está justificada se há um acordo em equilíbrio reflexivo amplo, né? Agora, o Rawls reconhece o que ele chama de fato do pluralismo razoável. Ele reconhece que há um desacordo profundo entre pessoas razoáveis a respeito de questões fundamentais de valor. Pessoas razoáveis são aquelas pessoas que estão dispostas a se abrir para os outros, aceitar os argumentos dos outros, aceitar as razões que os outros dão para as suas visões, né? Mesmo essas pessoas que estão dispostas a discutir de boa vontade, elas discordam a respeito de questões fundamentais de valor. Algumas pessoas acreditam em Deus, né? Outras não. Algumas pessoas acreditam que o princípio supremo da moralidade ele pode se reduzir ao aumento do bem-estar humano, né? Enquanto outras acreditam que a moralidade não se baseia no bem-estar, mas sim na nossa autonomia. Outras ainda vão dizer que o fundamento último da moralidade está numa vontade divina. E todas elas podem ser plenamente razoáveis e não impor essas convicções para os outros, mas aí se coloca um problema, né? Elas refletem sobre essas convicções e não estão dispostas a abandonar essas crenças sobre o que constitui a moralidade. Nesse contexto, então, como é que a gente pode realizar essa tarefa de encontrar uma base de acordo refletido sobre justiça? Seria plausível sonhar com uma concepção de justiça afirmada em equilíbrio reflexivo amplo por todos, né? Essas são questões bem espinhosas com as quais o Rawls se depara, né? Quer dizer, se as pessoas têm convicções fundamentais tão diferentes, será que elas não vão
o equilíbrio de convicções delas não vai ser muito diferente uns dos outros, né? Como a gente viu, o Rawls espera que a gente consiga se reconciliar com esse fato dessas divergências fundamentais, concordando com algumas ideias fundamentais que estão implícitas na nossa cultura democrática. E a partir delas, ele vai construir um argumento que vise convencer aqueles que estão dispostos a conviver numa democracia, a aceitar uma concepção de justiça comum que não se aplica a todos os aspectos, mas se aplica a um domínio bastante restrito que o Rawls vai chamar do domínio do político. Isso a gente vai ver na próxima aula. Então, com isso a gente encerra essa primeira parte, que é mais geral, e na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco melhor no argumento substantivo do Rawls, no projeto filosófico particular dele.